Fala galera que curte a NFL. Hoje estou aqui substituindo o André Amaral para mais uma tier list do The Playoffs, falando da temporada da NFL, temporada 2023 que se aproxima, e trazendo hoje a tier list dos jogadores de interior de linha defensiva, ou como a gente coloca aqui na sigla, IDL. Então, daqui a pouco a gente explica melhor o que é esse IDL, né, para a gente explicar exatamente que jogadores serão avaliados aqui, quais são as prateleiras, e aí, claro, a nossa avaliação de cada um deles. Primeira vinheta, daqui a pouco a gente volta. Não se esqueça, hein, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos, deixa o like, que é muito importante também para a gente, faz com que o YouTube entenda que o vídeo é relevante, não custa nada, já aproveita agora aí, deixa o like, e também manda nos seus comentários quais nomes você concorda, quais você discorda. Normalmente só manda os que discordam, né? Só detonam a gente nos comentários, mas isso é bom também, gera engajamento, então fica à vontade. Então estou hoje aqui com o Lucas Oliveira mais uma vez. Tudo bom, Lucas? Fala, Ricardo. Fala, Fábio. Bora lá para mais uma lista, dessa vez interior de linha, né? E aqui comigo também, Fábio Garcia. Já vou aproveitar, Fábio, você dá o seu destaque inicial, mas também explica para o nosso espectador o que é esse IDL, né? Quais jogadores a gente está considerando aqui para essa avaliação de hoje? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos acompanhando. Então, vamos explicar rapidamente o que seria o nosso IDL, nosso Inside Defensive Lineman. A gente vai estar considerando aqui os jogadores que eles jogam como defensive tackles em sistemas que adotam 4 jogadores na linha, né, o famoso 4-3, e vamos considerar os 3 jogadores da linha dos sistemas 3-4, né, porque daí os edges acabam sendo os outside linebackers, né, caso normal a gente vê isso lá nos Packers, por exemplo, né, o Rashan Gary joga como um outside linebacker, e aí os jogadores da linha estão sendo considerados para a nossa tier list aqui, tá bom? Muito bem explicado pelo Fábio, nosso especialista de defesa. Então, é isso, são jogadores que, como o nome diz, interior de linha defensiva, não são jogadores de lado que pressionam o quarterback normalmente pelos lados, né? O famoso edge rusher, que já fizemos vídeo aqui, deve estar em algum canto aparecendo aqui na tela. Então, falaremos hoje dessa posição. Então, apresentando aqui as nossas prateleiras de hoje. Primeiro, o Elite, autoexplicativo, usamos o mesmo para todas as outras edições. Tem o Ótimo, que é aquele jogador realmente muito bom, mas que ainda não é Elite, ou que já foi Elite e deixou de ser, mas que ainda entrega. Aqui 2 prateleiras que até para quem viu o vídeo dos Tyrants vai entender, vai associar de certa maneira, que é o bom no pass rush e bom contra a corrida, que são duas das principais funções de um jogador de interior de linha, né? Ele pode tanto defender bem a corrida para evitar que o running back adversário tenha espaço, quanto também pressionar o quarterback muitas vezes, ajudar na pressão pelos lados, fazendo também essa pressão pelo meio, né? Então a gente colocou aqui o bom no pass rush na frente, porque é uma função mais valorizada, né? Um jogador que consegue ajudar na pressão ao quarterback, que é a função mais importante do jogo. Então, qualquer jogador de defesa que consiga pressionar e atrapalhar o quarterback é mais valorizado nesse caso do que, por exemplo, um que defende contra o jogo corrido. Mas, então, significa aqui que quem é bom no pass rush não é tão bom na corrida e vice-versa. Aqui, o soft, que é aquele termo muito... Eu acho que o soft é pior que o bagre, viu? Porque o bagre é autoexplicativo também, né? Dá para entender que é um jogador ruim, péssimo. Mas o soft, como o Fábio me falava aqui... como que é, Fábio, que você falou para quem é soft? É o cara que bate fofos, né? O cara que ele não derruba de verdade, assim. O cara que, sabe, deveria ser o famoso amendoim, né? Só a casca. É complicado. Exatamente. Então, aquele jogador que, às vezes, muita marra, né? Meio troncudo e tal, mas na hora que precisa derrubar os jogadores adversários, não consegue ou não incomoda o ataque adversário. Então, vamos separar dessa maneira e começar aqui falando dos jogadores que colocamos na lista. Por ordem aqui, vamos começar pela AFC East, né? Divisão leste da AFC, com o Buffalo Bills de Ed Oliver. Então, Fábio, faça as honras aqui e coloque Ed Oliver na sua prateleira específica. Então, lembrando sempre nossos queridos ouvintes, nossos queridos assinantes aqui, né? Participam com a gente no canal, espectadores, verdade. A
a gente está aqui colocando, né, com essa nomenclatura, o que a gente espera para 2023. Né? Não é necessariamente a qualidade do jogador ou a história dele em si. Com o retorno do Von Miller, eu acho que toda a linha de Buffalo deve performar melhor. Então eu vou colocar que o Ed Oliver deve ter um ano ótimo. E ainda estou sendo um pouquinho... Acho que eu estou sendo um pouquinho otimista com ele, mas eu espero que ele produza bem esse ano, sim. Parâmetros focados em 2023, mesmo com o retorno do Von Miller, eu acho que o Ed Oliver vai ser bom no pass rush. Acho que vai fazer uma diferença nessa questão. O Greg Rousseau, Von Miller, terão marcações individuais neles. Quem sabe o Ed Oliver tenha mais sacks esse ano. Então você iria só no bom no pass rush. Isso, aí você desempata, Ricardo, como fazia o André. Mas eu não estava preparado para isso, né? O André que fazia essa função. Brincadeira, gente. Aqui eu vou confiar no Fábio, né? Como nosso coordenador defensivo, que está confiando que ele vai ter um ano ótimo. Então vou. Chupa, Lucas. Calma, é só o primeiro também, né? Vamos ver na sequência. Mas eu tendo a concordar que ele já foi melhor, né? Já teve o seu momento. Mas ainda vou confiar que pelo menos mais um ano ele consegue entregar em alto nível. Na sequência aqui temos o Christian Wilkins do Miami Dolphins. Agora o Lucas começa. Cara, eu gosto muito do Wilkins, o que ele vai poder fazer com essa nova coordenação defensiva. Sinceramente, para 2023 eu espero um ano ótimo dele. Eu vou ter que abrir a coluna dos elites, né? O Wilkins é o primeiro, talvez o menos elite de todos os elites, mas ele vai ser o primeiro jogador que eu vou colocar na nossa prateleira de cima, porque eu acho que a combinação de um jogador que vem evoluindo muito bem e a chegada do Vic Fangio vai fazer ele aflorar o melhor jogo, a melhor temporada dele. Além disso, ele é engraçado pra caramba, escutem esse cara durante os jogos, é de morrer de rir. Olha, agora para puxar o saco do Lucas, né, ficar bem com os dois, ou mal com os dois, eu vou colocar ele no ótimo, porque eu acho que a gente tá só começando, Fábio, aí a gente já vai colocar um no Elite, talvez complique depois para alinhar os outros. Quem sabe até o final da tier a gente muda e coloca ele em Elite. Já que eu tenho que desempatar, vou deixar ele em ótimo. Tá? E aí eu fico bem com os dois aí. Ou não, né? Os dois Chupa, Fábio. Fraco. Ó, por exemplo, Quinnen Williams, Fábio. Elite não se fala mais nisso. Não tem o que dizer. Não tem Elite não tem que perder tempo com o Babyface, cara. Ele é elitaço, como o próprio Fábio traz sempre. Ele é elite demais. Elitaço. Tá vendo? Por isso que eu não quis colocar ainda o Wilkins, porque esse daqui é certeza. Aí top. Depois a gente pode questionar. Não, e fora que o apelido dele é muito legal, né? O Babyface é um dos melhores. É o único cara que espirra e deseja saúde, né? Ah, delícia. E tá de contrato novo, né? Pra melhorar ainda mais. Babyface é um cara que quer te matar, então é muito nome de assassino de filme de terror. Agora o Devon Godchaux do New England Patriots, Lucas. Cara, por mais que o Bill Belichick sempre faça uma questão ou outra ali, eu acho ele um cara que é bom contra a corrida e assim, beira da linha do soft. E aí, Fábio? Olha, eu vou colocar ele como soft, na verdade. Acho que se a gente for trazer aí um jogador... eu acho que ele não adianta, ele é soft. Acho que o único jogador de linha de defesa dos Patriots que dá para esperar alguma coisa é o Matt Judon, né? Que teve um ano espetacular, talvez ele repita, mas eu não consigo cravar agora que um jogador de interior de linha defensiva dos Pats vai ter um grande destaque. Os Pats se reforçaram com o Christian Barmore alguns anos atrás no draft e até agora não aflorou o que se esperava, pelo menos. Aqui eu vou deixar ele no soft também, porque como o Lucas já deu a entender que estava ali quase para o soft, então a gente englobando aqui as duas opiniões, e eu também concordo, eu também colocaria no soft por mim, então é isso, soft para Godchaux. Agora vamos lá, seguindo para o lado norte da AFC. Vamos colocar primeiro aqui o DJ Reader do Cincinnati Bengals, Fábio. Acho que ele vai ter um ano ótimo. O Reader é um bom jogador, muito bom jogador, que joga num sistema que acaba facilitando bastante para a linha defensiva. Tem a presença do Hendrickson, que sempre ajuda também. Eu acho que ele vai ter um ano ótimo mesmo. Cara, o Reader, para mim, já tem uma dupla muito boa, né? Como defensive tackle, que é o BJ Hill.
E isso facilita muito a vida dele. Eu acho que em 2023 ele vai ter um ano ótimo. Então, sem mais delongas aqui, lembrando que a gente fala em 2023, é análise dos jogadores de linha defensiva para a temporada 2023, considerando o momento, os times que eles estão, porque tem alguns que já tiveram seus momentos e hoje não são mais do mesmo patamar. Agora, Shelby Harris, do Cleveland Browns, Lucas. É um cara que vem com o nome, vai ter o Myles Garrett numa linha defensiva que pode ser essencial para ele. Eu acho que o Shelby Harris vai ter um ano bom contra a corrida, para ser bem sincero. Eu ainda quero ver mais essa defesa dos Browns e a princípio eu espero isso dele. Eu vou trazer um bom pass rush para o Shelby Harris, tá? Porque eu acho que tendo de um lado o Myles Garrett e do outro o Za'Darius Smith, essa defesa ela pode ser bem especial e o Shelby Harris vai saber aproveitar o fato de que você tem que colocar 2 jogadores no Myles Garrett, né? Se o Za'Darius Smith ganhar do jogador dele, provavelmente você vai estar no mano a mano bem favorável. Então eu coloco que o Shelby Harris pode ser bom no pass rush e tá beirando ótimo. Eu ia falar isso. Como ele, para um vai ser bom no pass rush, para o outro bom na corrida, ele vai ser ótimo, né? Se somar as duas coisas. Mas como aqui o nosso critério é desempatar, eu gostei do argumento do Fábio dessa vez, então vou colocar aqui bom no pass rush. Fábio, agora o Michael Pierce do Baltimore Ravens, onde você coloca? Eu vou colocar ele junto. Vou colocar ele em bom no pass rush, porque eu acho que essa defesa ela acaba sempre produzindo muito bem, né? A defesa dos Ravens é muito bem treinada, e eu acho que o Michael Pierce talvez ele não tenha números de elite, números de ótimo, então eu vou colocar ele individualmente ali, apesar de eu achar que essa defesa, essa linha podem produzir num nível muito acima. Né? Então, considerando o jogador em si, o que espero para esse ano, acho que ele vai ter um ano de bom no pass rush, assim, né? Que seria ele ir bem contra a corrida e ainda conseguir ajudar a pressionar o quarterback adversário. O Pierce ele vai precisar que os seus edges, né, produzam muito bem, mas ele, individualmente falando, é um cara que pressiona muito o quarterback adversário. Eu acredito sim que ele seja um jogador bom no pass rush. Para fechar a divisão norte da AFC, temos Ken Hayward, do Pittsburgh Steelers. Onde você coloca, Lucas? Cara, eu gosto aqui, muito do Ken Hayward, muito mesmo, assim. Mas se o TJ Watt, vai variar a produção dele muito para mim, se o TJ Watt vai estar saudável ou não. Porque querendo ou não impacta nessa defesa, mas o Hayward é um defensive tackle para mim espetacular e merece estar nessa prateleira de elite para 2023 ainda. Eu gosto pra caramba do jogador, de verdade. Acho que é um jogador que consegue mudar partidas. Mas acho que a idade está chegando. Eu não sei o que esperar desse jogador e acho que ele depender de um edge já não faz mais ele ser colocado como elite. Eu acho que eu coloco ele como uma expectativa, um ótimo, muito, muito, muito positivo mesmo. É outra defesa muito bem treinada, essas Steelers. Mas depender de um outro jogador para que você possa ser elite, talvez não te faça uma elite. Eu vou também deixar ele em ótimo, porque até por causa do meu argumento anterior, né, de esperar um pouco para os elites e tal. Então, eu acho que vale a gente ter esse pé atrás aqui, até que o Fábio mencionou, pela idade principalmente, e deixar ele em ótimo aqui. Quem sabe no final aqui a gente olha de novo e fala, pô, será que não dá para jogar um deles aqui para elite? Vou até deixar os dois juntos aqui, os dois que foram mencionados para elite. Daqui a pouco a gente pensa, vou pôr na frente, é melhor, né? Aqui, os dois candidatos à elite ainda podemos mudar mais para frente, mas por enquanto é isso. Agora, passando para a divisão oeste da Liga Americana, temos DJ Jones, do Denver Broncos, Fábio. Mais para baixo difícil dizer, porque é outra defesa que produz bem, vai bem, mas teve muito mais uma mudança, né? Os Broncos mudam de coordenador várias vezes nos últimos anos. Eu vou colocar ele como bom contra a corrida, né? Colocar ele assim. Acho que até vou errar para baixo, assim, acho que talvez ele consiga produzir um pouquinho mais. Mas a defesa dos Broncos, mais uma vez, muda de coordenador. Talvez seja a primeira vez que tem um downgrade, né? Teve Vic Fangio pensando em defesa, teve Vero. Agora, eu não sei se essa defesa vai conseguir produzir nesse mesmo nível. A divisão é bem difícil, tem ataques muito bons. Então, sinto muito. Eu vou concordar com o Fábio. Acho que essa questão do Vance Joseph chegando lá,
Ele, para mim, é um cara que não fez um grande trabalho nos Cardinals, já teve um trabalho muito questionável nos Broncos como head coach. Acho que, por mais que eu goste muito de jogador, acho que 2023 vai ter essa questão desse downgrade e ele vai acabar sendo só bom contra a corrida. É bom que a gente vai preencher nas prateleiras aqui, né? Tá com muito ótimo, tem que colocar alguém nessas outras aqui. Tô aguardando o primeiro bagre, vamos ver se chega. Esse daqui com certeza não é bagre, né? Chris Jones, eu já classifico aqui como elite direto, mas alguém vai discordar? Não tem nem debate. Né? Chris Jones, para mim, merece um contrato muito maior que ele tá buscando até. Eu acho que ele deveria ser trocado se jogar em outro time. Sair da divisão, né, Fábio? Mas falando sério, né? O Chris Jones ele foi o melhor defensive tackle na NFL ano passado e a gente tá falando de uma liga em que o Aaron Donald ainda joga. Sim, vai chegar nele, vamos chegar nele. Elite absurdo. Então, Fábio, já que você falou do seu rival favorito, vamos falar do seu time de coração, né? Jerry Tillery, do Las Vegas Raiders. Os Raiders vão ter um interior de linha defensiva muito bom, melhor do que provavelmente nos últimos 5 ou 6 anos, tá? Sem dúvida alguma. Mas acho que o jogador Jerry Tillery, que hoje é titular, não vai ser ao longo do ano, e acho que a produção dele vai ser uma produção de bagre. Eu concordo com o Fábio, especialista em Raiders, não tem nem como, mas eu não espero muito do Tillery desde que ele foi draftado. E os Raiders que têm ótimos jogadores de edge, né? Então, dentro da linha defensiva tem esse respiro por conta dos jogadores de edge. Agora, os dois de interior não são grande coisa. Agora vamos com para fechar a divisão, né? Sebastian Joseph Day, do Los Angeles Chargers, Lucas. Essa defesa dos Chargers me pega um pouco, né? Porque nem o critério que o Fábio trouxe, quando o jogador depende de outros jogadores para produzir, fica um pouco complicado. Mas eu ainda considero o Joseph Day um cara. Pode ter um 2023 bom contra a corrida. Sendo bonzinho. Eu vou concordar porque tem o Joey Bosa de um lado, o Khalil Mack do outro. É uma mente que pensa muito bem em defesa, né? Mas talvez seja o último ano dele, assim, que a gente possa esperar uma produção um pouquinho mais relevante. Muito bem. Passando de divisão agora, vamos para o Indianapolis Colts na AFC Sul com DeForest Buckner, Fábio. Você começa. Jogador de elite, espera um ano ótimo, tá? Porque os Colts estão num momento... Eles estão no momento pré-Peyton Manning, assim, tá? Os Colts eram horríveis antes disso, né? Então, acredito que daqui a pouco, com esse quarterback que está se desenvolvendo, o ataque vai errar bastante, isso vai expor muito a defesa não tem tantas armas assim para se defender, e joga numa conferência muito difícil mesmo. Os Colts dentro da conferência talvez sejam zebras em praticamente todos os jogos. É um cara que eu gosto muito, como o Fábio falou, é um jogador elite, mas sozinho vai ficar bem difícil nessa defesa. O time é carente de pass rusher, fica muitas coisas nas costas do Buckner. Eu acho que ele vai ter um ano ótimo em 2023, assim, porque o time não vai ter um ano tão bom. Muito bem, também deixaria ele no ótimo. Agora, seguindo aqui, temos... Esse nome é difícil, hein? Mas vamos lá. Folorunso Fatukasi. Que nome maravilhoso, hein? Fatukasi do Jacksonville Jaguars, Lucas. Cara, pior que o Fatukasi é um cara que ajudou bastante do pass rush dos Jaguars no ano passado. Eu espero que ele tenha uma sequência boa para 2023. Eu espero que ele tenha um ano bom no pass rush. Eu vou concordar com o Lucão. Acho que é mais ou menos por aí. E acho que a grande questão sobre o time dos Jaguars no ataque, manter a consistência da segunda parte da temporada, e na defesa produzir pressão com consistência. Tem jogadores para isso, tem altos investimentos de draft, está na hora de acontecer. Bom, agora seguindo aqui, Houston Texans com Sheldon Rankins, que é reforço recente aí do Houston Texans, né, Fábio? Mas não dá para acreditar muito, não. Assim, é um jogador que eu vou colocar como soft para a produção desse ano. Eu não consigo esperar muito de uma DL. Eu não consigo esperar muito mesmo. Eu vou subir por causa do Nico Ryans. Vou subir ele para bom contra a corrida por causa do meu head coach, que eu gosto bastante. Então, bom contra a corrida para ele.
A DeMeco Ryans pode fazer diferença nessa defesa. Hankins não teve uma passagem tão boa para mim como eu esperava nos Jets, mesmo porque tinha o Quinn Williams por lá. A rotação dos Jets influenciava muito nessas questões, mas por ele ser um dos pouquíssimos nomes que temos de DTs, né, de IDLs dentro dessa defesa, acho que ele vai ter um ano bom contra a corrida. Agora vamos lá com Jeffrey Simmons, hein, Lucas? Jeffrey Simmons é um cara fantástico, assim. Mas o jogo dos Titans como um todo, eu acho que vai influenciar no jogo dele. E ele vai ter um ano ótimo para mim. Com dor no coração, mas eu acho que ele vai ter um ano ótimo. Ele vai ter um ano elite para mim, porque o Harold Landry volta a jogar. E eu acho que daí essa defesa ela fica bem mais completa. Ele não depende do Landry, tá? Fique bem claro, eu acho que não depende do Landry. Acho que ele já teve um ano realmente especial ano passado, mas eu acho que fica muito mais simples, né? Quando você tem jogadores que complementam o jogo. Ele consegue pressionar quarterback, ele consegue combater corrida, ele consegue derrubar o Josh Allen, que é uma coisa bem difícil. Então eu vou colocar ele como talvez seja o menos elite dos meus elites. Muito bem. Eu vou concordar com o Fábio também, porque eu gosto muito do Simmons, então vou deixar ele como elite. Ele eu nem questiono tanto assim se a gente deveria ter um cuidado, até porque a gente está acabando a Conferência Americana agora, então já dá para começar a largar os elites mesmo aqui. Aqueles que ficarem em dúvida, eu já ponho de elite. Vamos ver daqui a pouco. Agora, passando então para a NFC Leste, passando para outra conferência, começando aqui com o Washington Commanders, que é um dos poucos times em que a gente resolveu colocar 2 jogadores, né? Porque entendemos que os 2 são relevantes. Então, já podemos colocar até os 2, hein, Lucas? Jonathan Allen e Darren Payne. Onde você colocaria cada um deles? Ótimos 2. Para mim, 2 dos melhores defensive tackles da liga. E para 2023 espero mesmo. Concordo com o Lucão, e acho que se tirasse esses jogadores e colocasse em outros times, eles seriam peças fundamentais das defesas, assim como eles são em Commanders, mesmo jogando, se eles jogassem separados. São 2 jogadores muito, muito, muito especiais. É incrível o quanto de talentos, né, que a gente vê passar pelos Commanders e o time não vai para lugar nenhum, né? Principalmente na defesa, muitos jogadores talentosos na defesa. Todos escolhidos de primeira rodada, né, Rica? Sim, pô, faz tempo, né, que eles escolhem jogadores de alto nível na primeira rodada. Menos quando eles são de high state, eles não jogam. Aí viram busts, né? Agora no Dallas Cowboys está aqui na lista o Mace Smith, Fábio. Primeiro ano, né? Hulk falou, inclusive, que não gosta de futebol americano, né? Ele falou que ele gosta de bater nas pessoas, que é uma frase do mínimo muito engraçada. Acho que foi selecionado um pouquinho alto. Eu vou colocar ele como tendo um ano soft. Acho que é uma posição difícil de aprender. Eu sei que o Micah Parsons está ali e vai ajudar bastante, mas eu acho uma decisão um pouquinho mais difícil de jogar no interior de linha, então vou colocar ele como soft para ele falar um pouquinho menos, produzir um pouquinho mais. Cara, mas Smith é um cara que eu gosto, mas essa linha, interior de linha defensiva dos Cowboys é carente de posição, até por isso ele saiu muito cedo. Eu acho que ele pode ter um ano bom contra a corrida, e eu acho que por conta dessa carência... Dan Quinn, né? O Dan Quinn consegue trabalhar muito bem os defensive tackles, eu acho que ele pode ter um ano bom contra a corrida. Assim. Então nessa eu vou concordar com o Lucas aqui Estou concordando muito com o Fábio, agora eu vou com o Lucas, porque também vou dar esse voto de confiança por ter um ótimo coordenador defensivo e quem sabe, né, para ele provar o que ele está falando, né, já que ele está falando que gosta de... Não. Faz sentido. O Dan Quinn colocou o Vic Beasley como um dos principais edges da NFL, então a gente tem que dar crédito para esse cara. Exatamente. Agora, o New York Giants, aliás, essa divisão aqui está cheia de jogadores muito bons nessa posição, né? Nas 2 posições ali, nas posições de interior de linha. Então, o New York Giants também tem 2 jogadores nessa lista. Então, já vamos fazer a mesma coisa, Fábio. Olha só. Dexter Lawrence, vamos falar primeiro, né, antes do Lucas, porque o Lucas é clubista, vai querer colocar os 2 em elite. Mas aqui temos o Dexter Lawrence e o Leonard Williams. Até você estava falando fora do ar, né, sobre a diferença dos 2, acho que vale até explicar, né, porque a gente ficou na dúvida se o Williams entraria aqui ou não. Então, fala disso e em que posição você coloca eles.
Então, na verdade, sim, esse é um bom exemplo para a gente mostrar que são vários jogadores que a gente acaba considerando aqui, né? Pegando jogadores bem famosos aqui, né? Por exemplo, e sem comparação de talento, por favor, tá? O Dexter Lawrence, quando joga nos Giants, né? Ele joga como um dos 3 jogadores de linha, que nem o J.J. Watt fazia, sem comparação de talento, pelo amor de Deus. J.J. Watt era um defensive end em sistemas de 3 jogadores de linha, né? E eu espero para ele um ano bom no pass rush. Acho que o Williams ele nunca vingou e para mim é uma tristeza. Eu achava ele um jogador fantástico quando ele saiu do college. Acho que talvez os times da NFL demoraram para entender como utilizar ele da melhor maneira. Esperavam ele um puro edge rusher, ele não é. E o Dexter Lawrence, por sua vez, já é um jogador um pouquinho mais tradicional, né? Você poderia colocar ele no centro de uma defesa 4-3, como ele fazia em Clemson, inclusive, e ele performar como um defensive tackle mais puro. Eu espero um ano ótimo do Dexter Lawrence. Acho que ele ainda está na fase ascendente da carreira. Vamos lá falar do Big Cat e do Sexy Dexy, né? Apelidos maravilhosos para esses jogadores, mas eu concordo plenamente com o Fábio. Acho que o Williams é um complemento muito bom para o Lawrence e vice-versa, nesse esquema 3-4 do Wink Martindale lá nos Giants. Então, acho que assim, a parâmetros para 2023 é o Williams ajudando muito no pass rush dos Giants e o Dexter Lawrence ainda nessa ascendência de carreira, e espero que em breve se torne um jogador elite da posição. E aqui mais um time em que a gente colocou 2 jogadores, o Philadelphia Eagles, do veteraníssimo Fletcher Cox, e também do calouro Jalen Carter, que foi alvo de muita polêmica aí na off-season. Lucas, começa aqui falando dessa dupla dos Eagles. Cara, sou muito fã do Fletcher Cox. O Jalen Carter já mostrou um pouquinho do que pode fazer na NFL no seu primeiro snap na pré-temporada. Claro, pré-temporada não quer dizer muita coisa, mas para 2023 eu espero um ano bom contra a corrida do Fletcher Cox, por mais que eu goste muito do jogador. E eu acho que o Jalen Carter vai ser bom contra o pass rush desde o primeiro ano. Isso se ele não beirar a linha do ótimo já para 2023, tá? Eu sou bem fã desses 2 jogadores, para ser bem sincero. Inclusive, vale muito a pena ver como a presença do Fletcher Cox definiu o Super Bowl dos Eagles contra os Patriots, né? Tem uma jogada que é comentada ali pela comissão técnica que é bem legal de assistir, mas isso é para um outro podcast. Eu vou subir um degrau para cada um. O Jalen Carter, eu vou colocar ele já num ano ótimo. Acho que ele vai produzir de uma maneira inacreditável na liga. É assustador que tenham deixado esse jogador chegar na Filadélfia. E eu vou colocar o Fletcher Cox como bom no pass rush, até por respeito ao jogador que ele é. Acho que ele tem uma presença gigantesca e às vezes ele produz demais sem que ninguém veja. Ele ocupa um gap, ele acaba tirando o equilíbrio de um offensive lineman e isso destrói uma jogada. Bom, aqui é como eu vou ter que decidir, vocês me complicaram, mas assim, o Lucas ele falou que os 2 beiravam ótimo, né? Então eu vou manter o Jalen Carter no ótimo. E o Fábio falou de respeito, não sou eu que vou desrespeitar o Fletcher Cox, então vou manter as 2 aqui do Fábio nessa dos Eagles, para não desrespeitar ninguém. Agora, na NFC Norte, aqui não tem 2 por posição, e eu diria que é uma divisão, tirando um jogador aqui para mim, são outros jogadores mais questionáveis, mas quem sou eu para opinar alguma coisa? Quem vai opinar é o Fábio, que vai falar primeiro aqui do nosso querido Andrew Billings, do Chicago Bears. Ele é bom contra a corrida. Ele é a definição pura de um jogador bom contra a corrida. Ex-Raiders foi pro Chicago Bears agora. Ele é bem grande, ele vai ocupar bastante espaço, mas ele não vai conseguir pressionar o quarterback de jeito nenhum. Justamente por ser enorme, ele é um cara que ocupa às vezes até dois OLs, né, nessa contenção no jogo terrestre, e é isso, acho que a linha dele é ser um cara bom contra a corrida. Esse é um bom exemplo para a gente de um cara que ele é mais puro nose, né? O jogador que vai ocupar mais espaço, né? Apesar de não necessariamente ele alinhar sempre centralizado num esquema com 3 jogadores de linha defensiva, né? Então, o pessoal que acompanha um pouquinho mais de tempo pode acabar comparando um pouquinho ele com o Vince Wilfork, que fez uma carreira gloriosa lá no New England Patriots. Acho que ele terminou a carreira no Houston Texans. Então, esse é o tipo de jogador que a gente imagina que vai fazer esse papel de nose tackle, né? O tradicional. Ele é gigantesco, ocupa bastante espaço. O Wilford ainda conseguia pressionar o quarterback, ficar no jogador de exceção. Né? Agora para o Detroit Lions, que tem
como representante aqui, o Allen McNeil, Lucas. Bagre. Para mim, por mais que eu tenha pass rushers bons lá nos Lions, eu não gosto de jogador. Eu não vejo ele tendo um 2023 tão bom, para ser bem sincero. Eu vou colocar ele como soft, porque é a maior carência, talvez, desse time dos Lions, né? Muito se falava em Jalen Carter lá quando ele sobrou. Mas eu acho que ele conseguiu uma jogada aqui outra bem importante para os Lions no último ano. Ele levou o time vivo para a última semana. Então vou colocar ele como soft, numa esperança de que um ano 2 ali do Hutchinson e dessa defesa acabe ajudando ele a produzir um pouquinho. Olha, nessa eu vou concordar com o Lucas, até porque eu sou a favor de ter mais bagre na lista, então eu vou deixar aqui no bagre para a gente já preencher um pouco mais aqui. Tem que ter no mínimo uns 3 aqui, então já tem 2 aqui na cota. Tá faltando soft, né? Também só tem um, mas a gente vai equilibrando aos poucos. Seguindo aqui, esse sim, né? É o que eu acho, o que eu citei, né? Como o grande nome da divisão na posição, que é o Kenny Clark, Fábio. Bom jogador, muito bom jogador. Eu espero um ano bom no pass rush para ele. E aí tem um contexto, tá? É um jogador que ele é bem acima disso, na minha opinião, mas eu acho que o contexto de Green Bay ele é um pouco perigoso. É um grupo de recebedores muito novo, um quarterback muito novo, uma OL que ainda vacila um pouco de vez em quando, e um jogo terrestre, não, o jogo terrestre tem 2 bons jogadores, mas eu não sei se eles conseguem carregar o ataque nas costas. E se o ataque de Green Bay não conseguir se desenvolver, a defesa ela cansa muito. Então eu acho que isso pode acabar acontecendo e aí fatalmente a defesa dos Packers vai ficar exposta, uma defesa que nos últimos anos teve muitos problemas com corrida, então eu vou colocar aqui o Kenny Clark aqui na nossa terceira prateleira. É um cara que eu respeito bastante, eu acho que é um jogador excelente, mas acho que o contexto que o Fábio trouxe é exatamente isso. Quanto essa defesa vai aguentar ficar em campo e pressionar o adversário a todo momento, né? Caso o ataque não permaneça e pontue. Eu acho que o Kenny Clark vai ter um ano bom no pass rush. Passando para o Minnesota Vikings, né? Temos aqui como representante o Harrison Phillips, Lucas. Harrison Phillips é um cara que eu não sou muito fã, sendo bem sincero, assim, como olhando o jogador em campo, eu acho que essa linha deixa um pouco a desejar. Tô jogando ele aqui para baixo, aqui, ó, para então, ver se preenche. 2023 eu acho que ele vai ter um ano soft, por mais que os Vikings possam priorizá-lo como defensive tackle, ele tem um ano até acima disso. Acho que ele corre risco sim de ter um ano soft. Soft, é isso. Soft sendo legal com ele já. Para a gente ajudar a preencher, equilibrar aqui, né? Então fica 2 e 2, mas poderia até estar mais para baixo mesmo, né? Agora, NFC West, o lado oeste da Conferência Nacional, começando pelo Arizona Cardinals e Carlos Watkins, Fábio. Soft. Assim, eu vou ser bem sincero, né? Eu espero quase nada do Arizona Cardinals. Talvez eu esteja errado, tomara que esteja para os torcedores lá de Arizona, né? Todos os 5. Mas eu acho que talvez eu esteja errado. Se eu estiver, eu até venho aqui e peço desculpas para os Cardinals, mas eu não consigo esperar nada muito bom desse time. Eu acho que não tem quarterback, não tem defesa, não tem muito ataque. Tem que fazer. Acho que vem uma reconstrução bem profunda lá em Glendale. É um cara que não tem mais J.J. Watt para ajudar na pressão do adversário, né? Essa linha defensiva dos Cardinals como um todo me preocupa, principalmente o interior de linha defensiva, e eu acho que ele vai ter um ano soft para 2023, sem dúvida. Agora chegamos nele, hein? O homem, a lenda. A gente até discutiu fora do ar se não merecia uma prateleira só para ele. Aaron Donald, só que na temporada passada ele não foi o mesmo que a gente estava acostumado nos anos anteriores, né? Então fica aquela dúvida do que teremos do Donald esse ano, até pela situação dos Rams. Se ele ainda é um jogador de elite, que ele sempre foi na carreira, ou se devemos baixar uma prateleira. E aí, Lucas? Ou mais prateleira? Cara, não tem como para baixar, desculpa. Com todo respeito do mundo, eu espero um ano muito melhor passado pro Donald e ele vai ser um cara elite.
O Aaron Donald, ele, para mim, ele é um dos 3 jogadores, um dos 3 maiores jogadores de defesa da história da NFL. Ele se coloca na conversa com Lawrence Taylor e se coloca na conversa com Red White. Elite pura. Ele mudou a posição de defensive tackle na NFL para todo sempre. E ainda bem que a gente fez isso, senão o Rafael Fraga ia cortar relações com a gente. Né? Ele ia ter um surto psicótico, falar que a gente tava ficando muito louco. O único jogador bom do time dele, a gente não coloca ele como elite. O único não, porque se você falar isso, ele vai citar mais uns 20 que ele acha excelentes, né? Que só ele vai achar. Mas o Donald, com certeza, todos concordam. Então, sem mais delongas, vamos para o próximo. Javon Hargrave, do San Francisco 49ers, hein, Fábio? Esse cara já teve um ano de elite, né? No Philadelphia Eagles. Teve uma lesão, não pôde jogar o primeiro ano. Teve um ano de elite ano passado, vai ter um ano de elite esse ano também, porque vai jogar numa linha defensiva com muito talento, e ele mesmo já tem bastante. É um elite, não tem o que dizer. Acho que para mim foi um dos melhores contratações durante essa off-season, e eu espero que o Hargrave tenha um ano elite nos 49ers, que é uma defesa que precisava de um jogador assim como ele. Mas precisa que o Nick Bosa apareça, né? Senão já dificulta bastante. A defesa no papel dos Niners é excelente, principalmente esses jogadores do front seven. Seguindo aqui, então, para o último dessa divisão, que é o Brian Mon, do Seattle Seahawks, Lucas. É um cara que joga com nose tackle, né? Mas para mim ele não é o nose tackle ideal em muitas questões, principalmente na corrida. Então eu acho que ele é um cara soft. Assina embaixo. É triste colocar um jogador treinado pelo Pete Carroll, um defensor, assim, mas soft. Passando agora, então, para a última divisão da nossa lista, temos aqui a divisão sul da NFC, com mais um time com 2 jogadores que separamos aqui, pois entendemos que não tinha como escolher só um deles. Então, Calais Campbell, que chegou esse ano, né, nos Falcons, e também o Grady Jarrett, que já está mais tempo por lá. E aí, Fábio, essa dupla, onde você coloca cada um? Cara, esses caras vão produzir demais, na minha opinião. Acho que muda o patamar da defesa dos Falcons. Por conta do senhor tempo, eu vou colocar o Calais Campbell como bom no pass rush. Já foi um jogador de elite absoluta, mas vou colocar ele como bom no pass rush e vou colocar um ano ótimo para o Grady Jarrett, que finalmente não está abandonado na linha defensiva do Atlanta Falcons. É uma parada que a gente fala há muito tempo e simplesmente nada dava certo lá. E eu acho que a combinação desses dois vai ajudar ali Bud Dupree, vai ajudar todo mundo nessa defesa a produzir um nível bem mais interessante, né? Os Falcons que gastaram uma fortuna para montar uma defesa inteira. Né? Eu sigo com o nosso coordenador defensivo. Acho que o Calais vai sofrer com a questão do tempo, ele vai ter sacks, ele vai ter produção, mas não sei se ele vai ter um ano ótimo em 2023. Mas isso vai ajudar muito o Jarrett. O Jarrett vai, assim, ter um ano fantástico. Não vai chegar na linha do elite para mim, mas vai ter um ano muito, muito bom. Agora aqui, o Vita Véia, né, do Tampa Bay Buccaneers. Onde você coloca, Lucas? Cara, é complicado. Eu gosto muito do Vita Véia. Acho que ele vai ter um dos poucos jogadores desse time, dessa defesa, que vai ter um ano ótimo, assim, na minha opinião. Defensive tackle, joga sem luva. Elite, né, cara? Isso aí é absurdo. Absurdo. O cara joga com as mãos livres, cara. Vai lá e bate em todo mundo. Elite, vai na véia. É um dos melhores defensive tackles da NFL. Eu coloco ele num patamar muito parecido com o do Christian Wilkins. Então, vou defender que ele é elite, assim como defendi o defensor do Miami Dolphins. Então, aqui eu vou no véia como elite, porque agora já tá no final, né? Então, eu não vou poder usar aquele argumento do Wilkins no começo. e eu gosto muito do véia, né? Então, eu também coloco ele aqui. Ele tem diversos... Poderia estar em várias dessas daqui como bom contra a corrida, que ele é muito bom também, mas não é só isso, né? Então, vou deixar ele aqui. Aí chegou ajuda, né, Ricardo? A gente tem que lembrar que chegou um dos meus prospectos, um dos meus prospectos favoritos lá de Pittsburgh, né? Chegou para o Tampa Bay Buccaneers e essa defesa ela deve assustar bastante. É um outro exemplo de uma defesa que geralmente joga com 3 jogadores na linha, né? Não com 4. Aí o Shaq Barrett vem por fora. Agora, jogador do Carolina Panthers, o Derrick Brown, Fábio.
Esse cara é uma decepção para mim. Opa. Quando ele saiu da universidade, se não me engano, ele saiu da Universidade de Auburn, né? E saiu como um novo mastodonte da NFL, né? O cara quer atropelar todo mundo. Eu vou colocar ele como bom no pass rush, porque eu sei que ele tá nos ouvindo, então eu vou provocar ele para ver se ele me mostra que ele é elite. Cara, o Derrick Brown é um jogador muito bom mesmo. Mas essa troca do comando técnico nos Panthers, algumas situações que não sei como vão ficar, vai ter a volta do Jaycee Horn lá no grupo de defensive backs. Acho que o Derrick Brown vai ter um ano bom no pass rush. Eu espero muito dos Panthers na defesa esse ano, mas espero que ele possa me calar, porque eu gosto muito do jogador. Fechando a lista aqui, o último nome, tem mais aqui algumas sobras, mas não conta. O que importa é esse daqui, Brian Bresee, que certamente é elite, né, Lucas? Jogador do New Orleans Saints. Brincadeira. Fala aí qual que é a sua prateleira. Elite. Eu acho que o Bresee vai ter muito trabalho a ser feito, para ser bem sincero. O Fábio gosta muito mais de jogador do que eu. É um cara, assim, tem como prospecto 5 estrelas no high school, mas no college, para mim, nunca refletiu essa questão desse potencial que ele tem, mas ele é muito atlético, ele é muito forte, ele é enorme. Acho que ele vai ter um ano bom contra a corrida em 2023. Eu vou assinar embaixo. É um ano difícil, um ano de adaptação. Ele tem ali o Cam Jordan, né? Que Cam Jordan ele deveria ter um número aposentado lá no New Orleans. E acho que vai acabar ajudando bastante. Como o motor dele não apaga e é uma defesa que consegue criar bem pressão, talvez uma defesa envelhecendo, né? Mas que consegue criar uma boa pressão, vou colocar ele como bom contra a corrida para ele começar ali, primeiro combatendo os running backs, os quarterbacks que correm, para depois ele começar a atacar mesmo os QBs com pressão. Muito bem, então foi toda a nossa lista aqui, os jogadores que nós separamos. Tem alguém que vocês querem fazer campanha para mudar de posição aqui, olhando esse cenário, ou tá bom assim? Eu não vou fazer campanha pelo Christian Wilkins, mas que ele deveria ser elite, ele deveria. Acho que se o Hargrave tá ali, acho que o Wilkins pode sim subir para a prateleira de elite. Acho que é um cara que tem sim potencial para produção de elite. Agora sim. Não, o Hayward, o senhor tempo já chegou. Não, o Hayward é um cara que eu acho que ele vai ter um ano ótimo, mas é isso, assim. Acho que a nossa prateleira de ótimos tá bem dividido. Mas aí o top... Para Bagre aqui, ó. Pode chamar a linha inteira dos Raiders. Então, tem aqui, ó. Se quiser, tem aqui o Bilal, esqueci o sobrenome dele, mas tá aqui, ó. Bilal Nichols, Bagre, vai ser Bagre também. Botar aí, bota mais. Todo mundo que quiser pegar os reservas, tudo Bagre. Não precisa. Não vai dar para pôr agora as fotos. Mas então vou deixar assim, e aí, só para fechar, a gente faz aquele top 5, né? Dos jogadores colocados como elite. Aqui são 7, né? Então vamos tentar colocar em ordem. Então vou deixar a honra para o Fábio. E essa aqui é difícil, hein? Porque temos Aaron Donald, mas não no seu auge. Tem Chris Jones aí, que é jogador sensacional. Quinnen Williams, muitos nomes bons aqui. Vou deixar para você falar, Fábio. Então, bora lá. Pensando em produção, não em qualidade, importante dizer, eu vou botar o Babyface como melhor defensive tackle para 2023. Chris Jones seguindo ele bem de pertinho. Aaron Donald, Javon Hargrave. E vou colocar o meu queridíssimo Vairavéia, número 5. Porque o cara joga com as mãos nuas, não tem como não se apaixonar por um cara que tem essa paixão pelo jogo, essa capacidade incrível de mudar uma defesa que nem ele muda lá em Tampa Bay. Agora agora o Fraga vai cortar a relação com a gente, né? De não colocar o Donald em primeiro. Mas e para você? A gente falando em produção, né? A gente tá falando aqui em produção, né? O Aaron Donald é um dos melhores da história já. A gente tá considerando para essa temporada, né, Lucas? Pensando em 2023, eu acho que o Chris Jones ainda vai ter uma temporada melhor que o Quinnen Williams. Por pouco. Eu acho que o Chris Jones ainda, para mim, vai ser o melhor defensive tackle em 2023. O problema para mim é o Aaron Donald. Para 2023, acho que o Aaron Donald vai ser o quarto. Hargrave vai ter um ano melhor que ele. E eu coloco o Jeffrey Simmons em quinto. Olha aí, vocês me complicaram, porque agora eu tenho que fazer uma média aqui, né? Não, você pode fazer o seu top 5. O meu, né? Tá. Não, eu vou fazer baseado no... né, para ficar um geral aqui.
Eu também sou mais Chris Jones aqui entre os dois. Eu sou mais o Aaron Donald aqui, ainda vou também manter ele em terceiro. Eu gosto muito do Simmons, hein? Vocês colocaram, eu também gosto muito do Véia, então, para mim, eu colocaria aqui o Simmons aqui e o Véia aqui, mas é que vocês dois colocaram o Hargreaves entre os 5, né? Então tem que dar um jeito de colocar aqui. Então, você colocou o Véia fora dos top 5, Lucas? Eu acho que o Véia não vai ter os Bucks como um todo não vão ajudar o Véia a ter um ano elite. Assim, no top 5, né? Dentro do nosso top 5. Não, eu vou colocar ele no meu, porque entre ele e o Simmons eu prefiro o Véia. Então vou colocar ele aqui, mas aí... É um bom top 5 esse daí. Vou mudar um pouquinho aqui, ó, só... Não, mas o Hargreaves estava no de vocês dois, né? Então vai ficar em quarto e pronto. Fecha assim, para ficar esse meio termo aqui de todos nós. E com o nosso querido Wilkins, não entrou no top 5, mas está aqui na lista e o Fábio colocando as fichas nele. Tá bom assim, né, gente? Não, agora o pessoal pode tirar o print e falar. O pessoal criticou no Twitter, só viu o print e falou assim: os caras estão loucos, fazer certas tiers com os caras assim. Assistam o vídeo, pessoal, analisem o que é para 2023. Vejam as nossas explicações para os jogadores estarem em tal posição, que é muito mais fácil do que só pegar um print e criticarem. Exatamente. Você que assistiu até o final e pegou todas as explicações, avise para os amigos, né, que tem um vídeo que o pessoal precisa assistir, que não é só o print, para todo mundo entender o que aconteceu aqui para chegar a esse resultado. Mas é isso. Esses são os jogadores de interior de linha defensiva da NFL para 2023 e a classificação deles, na nossa opinião. Se você concorda, manda nos comentários. Se discorda, manda nos comentários também. Todos os comentários são bem-vindos, críticas construtivas também. Então, agradeço ao Lucas, agradeço ao Fábio também pela participação em mais uma tier list. Em breve, mais jogadores de defesa aqui vamos avaliar nas próximas semanas, antes do começo da temporada, né? Fazendo aquele esquenta para a temporada. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora, ativa o sininho, deixa seus comentários, como já te falei, e o like, muito importante, né? Chegou aqui no final do vídeo, gostou do vídeo, independente de alguma discordância ou outra, deixa o like, é muito importante e nos ajuda a chegar a mais fãs de NFL e de futebol americano. É isso, gente. Então, um grande abraço, até a próxima.